Olá, seja bem-vindo ao Oxente no Cinema. Hoje o nosso debate vai ser sobre o ensino de cinema em Fortaleza. Vamos conhecer nossos convidados? Aqui ao meu lado eu tenho a Greta. Greta, muito obrigada por aceitar nosso convite, de vir para cá, debater com a gente. A Greta, ela estuda cinema na Unifor, ela está no segundo semestre e ela também já produziu um curta chamado 075. Aqui ao lado da Greta eu tenho o Sávio, que também estuda na Universidade de Fortaleza, ele está no 7º semestre e também já produziu um curta chamado Tome Brilho, que ganhou diversos prêmios. Aqui ao meu lado eu tenho o Gabriel. Gabriel, obrigada também por aceitar nosso convite. O Gabriel ele estuda na UFC e também já ganhou o prêmio com o seu curta chamado Simbiótica, né? Isso. E aqui também eu tenho o Daniel, que também estuda na UFC, está no 4º semestre e também ganhou um prêmio com o seu curta chamado Feio, né? Gente, para começar nosso debate, eu gostaria de saber por que vocês escolheram cursar cinema. Podemos começar com a Greta? Eu escolhi cursar cinema porque eu, primeiro, sou apaixonada por esse tipo de arte e eu me considero uma artista visual, então é uma forma de aprender os signos visuais e poder contar histórias com ele. Então, eu sempre quis fazer alguma coisa nessa área e entrar no curso foi só um modo de aprender mais e me especializar no curso, que numa arte que eu amo tanto. E pra você, sabe, por que foi essa escolha de cursar cinema? Foi meio um processo, porque desde o ensino fundamental eu sempre era o cara da tecnologia, sempre editava os trabalhos, sempre filmava tudo. Só que era sempre um hobby, sabe? Mas nunca juntei as peças e percebi, uau, eu posso trabalhar com isso mesmo, sabe? Então foi um processo, a partir de anos, juntando essas experiências e conciliando tudo isso. Quando fui ver o site, aí, esse curso parece muito comigo. E a grade, nossa, é muito eu. Nossa, muito eu. Eu entrei, uau, sou eu. Aí foi uma construção disso. E você, Gabriel, por que essa é a sua escolha? Eu acho que eu me identifico um pouco com o rolê do Sávio, porque eu meio que fugia do cinema, assim, eu passei um tempo querendo fazer jornalismo, aí depois eu notei que eu queria, sei lá, fazer arquitetura pra fazer cenário, aí eu tipo, não é isso. Aí eu fui pra outro curso, que foi Sistemas e Mídias Digitais. Aí depois eu mudei pra cinema, porque eu lembro que eu comecei a fotografar e aí meio que as coisas começaram a caminhar pra isso. Eu sempre gostava de gravar vídeo também no colégio, eu inventei os vlogs. E aí, e daí, é isso. E você, Daniel, por que essa escolha? Acho que eu tive uma impressão que se concretizou assim do cinema ser um espaço que você tem mais liberdade para se perder, né? Assim, acho que tem muita área que você pode recorrer quando você está desiludido com uma, seja na prática o som, fotografia e tudo mais, quanto na forma de você fazer, né? Você pode fazer um filme muito estruturado, como você pode fazer um filme mais livre, assim. Acho que é uma arte que tem mais liberdade, assim, para você se perder. E aí, pessoal, gostaria de saber agora, vocês agora, Greta e o Sávio, que vocês estudam na Unifor, o que é que mais chama atenção na grade curricular de vocês? A gente faz grades diferentes. Eu queria um cinema um pouco mais artístico e eu iria fazer no UFC, até que mudou a grade. E aí eu conheci as pessoas da Unifor, e aí eu vim aqui, conheci os equipamentos e tudo mais. E eu achei que era muito mais... Não sei se a palavra é cômoda, mas eu acho que eu tinha uma maior estrutura aqui na Unifor do que na UFC. Então eu acabei, por eu ter o privilégio de poder pagar a Unifor e tudo mais, eu optei por fazer a Unifor e a minha vaga na universidade pública eu optei para fazer artes visuais em SCE. Então eu faço 2 faculdades. E a Unifor eu vim por causa da mudança de grade, onde ela abriu para uma grade mais artística, onde eu podia aprender mais sobre cinema mesmo. Antes ela era mais audiovisual. Vocês sabem? Eu acho interessante da grade porque, mesmo sendo a grade antiga, eu continuo seguindo esse mesmo modelo, que é que todo semestre estou produzindo. Todo semestre tem uma cadeira que é focado para a produção de algum produto. Isso é fantástico porque eu estou sempre produzindo algo, não estou sempre aprendendo e juntando muito portfólio, porque depois de tudo isso eu vou juntar tudo isso e ter um cartão de visita, basicamente, sabe? Então é bem interessante. E vocês, meninos, o que é que mais chama a atenção na grade curricular de vocês, da universidade de vocês? Eu acho que, de primeira,
o nosso curso de cinema ele só tem 50% das cadeiras obrigatórias. E a proposta do curso é que a gente faça essa parte mais voltada para o cinema e o resto que a gente vá fazer na filosofia e em vários outros cursos. E a gente é incentivado a isso. E eu acho que isso é bem a cara do que é a proposta da graduação inteira, assim, que a gente estuda muito arte, a gente estuda muito a parte teórica de vários outros mundos, assim, e daí eu acho que essa é a melhor parte. Tanto que quando eu decidi entrar no cinema foi quando eu estava em outro curso e fui fazer uma cadeira no cinema. E aí eu percebi que era aquilo, assim, porque é justo como o Daniel falou, que é um espaço de se perder. Eu nunca, aliás, fugindo um pouco da resposta, mas quando eu não fiz cinema, por falta de coragem, era justo porque falavam que não tinha equipamento, não UFC, mas eu boto muito fé, assim, no curso. Acho que todo mundo deveria fazer. Eu sempre falo isso, façam cinema, é o melhor curso. E você, Daniel, o que é que te chamou mais atenção? Pois é, eu acho que as cadeiras mais interessantes que eu passei até agora, né, tô no 4º semestre, foram as que justamente eram menos indicativos de alguma coisa, mas davam meio que esse campo de referência, sabe? E isso, como o Gabriel disse, a gente teve muita oportunidade de ir para outros cursos, né? E a coisa se repete quando eu tô tipo, em cadeiras no Benfica, até por essa questão também de poder transitar mais para a cidade, né? Acho que isso é muito bom, ter duas sedes, né? Então era muito de um professor, ou dos alunos mesmo, ter esse diálogo que levanta muita referência, levanta muito espaço para você conseguir conectar pensamentos, né, seja de vivência, porque o cinema é muito isso, né, você unir tipo, uma vivência própria com uma articulação teórica ali, vendo que se dá no meu técnico disso aí, né. Tanto que tem várias cadeiras que a gente entra meio que sem saber como que vai ser, Exatamente. e os professores vão descobrindo junto com a gente, assim. É Que incrível. nem eles sabem, às vezes. Eles mesmos não sabem. Tem cadeiras com nomes muito abertos, assim, tipo tópicos especiais. Sabe? Isso. Que é isso. É só quem quiser, sabe? E é incrível. Exatamente. Então acho que essa é a melhor parte, sim. E aí você falou essas questões de, tem cadeira que nem os professores sabem o que vai acontecer, desenrolar. Aconteceu de ter alguma cadeira, alguma questão assim na grade que vocês não gostaram muito, assim, do curso, algumas experiências que foi desagradável e tal? Direito? Eu tô no 2º semestre. Então, assim, eu acho que nenhuma cadeira é algo suave de acontecer, de que não vai ter problema, que você não vai gostar de algo. Eu acho que toda cadeira vai ter alguma coisa, mas de conteúdo eu não encontrei nenhum. Eu já tive problemas com o professor e tal, mas aqui pelo menos você tem uma relação muito direta com os professores e é tudo muito resolvível na base da conversa e no diálogo. Então, eu pessoalmente não tive nenhum problema com nenhuma cadeira em si do curso. Nenhuma cadeira até agora que você não tenha gostado, assim, essa cadeira não me dê bem, não me identifiquei. Que é uma dica unifor, corta intercurso. E você, sabe, teve alguma? Eu sou da grade antiga, quando o nome do curso era Audiovisual e Novas Mídias. E, como tu falou, o que é novas mídias? Ninguém sabe. Então, chegava muita gente aqui com foco em jogos, com foco em desenvolvimento, e não tinha isso, sabe? Porque era focado para uma coisa muito mais específica, que acabou caindo nessa nova grade, que seria meio que animação. Em foco diferenciado da animação, que não era muito bem desenvolvido, e agora realmente está focando em cinema, porque existe outras partes dos cursos que focam nessa parte de animações, e especifica mais sobre o que você está focando, sabe, na sua grade. Então, acho que isso é interessante. E vocês, já tiveram alguma experiência assim, ruim, com alguma cadeira, disciplina? Vai, Daniel. Focos especiais. Bastante, assim. Porque acho que tem muito professor, principalmente no lado da produção, né? E nas partes mais técnicas também, que acho que se convenceram de uma ideia de cinema, assim, de sucesso, talvez, de respaldo internacional e tudo mais. E tenta passar isso de uma forma muito inescapável, assim, né? Tipo, cadeira de prática, né? De realizar, por exemplo, de produção. Eles minam a gente. Que eles exigem roteiro, exigem uma estruturação hierárquica, exigem diretor que tem assistente de direção, que tem segundo assistente de direção, que tem fotógrafo, blá, 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 blá. E eu acho que isso é muito reduzido, né? Principalmente muito reduzido, assim, tipo... É você fechar os olhos para muitas produções, principalmente do terceiro mundo, né? Entre aspas. Da Ásia, do Brasil, da África, né? Que funcionam completamente diferente disso, né? E são tão bons quanto, né? Não sei se dá para entrar no mérito aqui de ser melhor ou pior, de um peso, né? Isso. Mas, no mínimo, são tão relevantes quanto, assim, né? Ainda mais aqui, que é uma, sei lá, o cinema cearense é coisa experimental. E a gente não tá aqui pra fazer, sei lá, Harry Potter, sabe? Não, Tipo, até assim, não faz nem sentido no contexto brasileiro, assim, de Fortaleza. Você não tem de essa Fortaleza. pessoa toda pra fazer
Essa Não, a gente não legal. tem, eu acho que até de uma coisa coletiva mesmo, daqui a gente não tem muito esse rolê. Eu acho que, sei lá, você vai pra São Paulo, você consegue fazer filme pra Netflix, etc. Mas não é tanto foco da maioria das pessoas daqui, eu acho. Mas eu acho que é interessante, às vezes, meio que, já que a gente está na universidade, a gente está estudando todo esse modelo, sabe? Por exemplo, antes era só cadeira de realização. Agora, com o na nova grade, tem cadeira de ficção, cadeira de documentário, cadeira de cinema de fluxo, não, cinema expandido. Cinema infantil. Então, de certa forma, Que tipo, entra na performance, do nada o Sim. pessoal tá fazendo performance no trabalho de cinema. é maravilhoso, porque assim, você tanto aprende um modelo comercial, modelo publicitário, seja lá qual for, como estrutura de roteiro de primeiro, segundo, terceiro ato, como também pega uma câmera na mão, vai lá gravar algo. O quê? Só vai e vamos ver o que a gente acha, sabe? O problema é Exato. justo quando eles colocam isso como se fosse abaixo, assim. Não, Ah, e outra coisa, eles polarizam muito, se liga, Ah. como se só tivesse ou o cinema americano industrial estruturalizado com roteiro, ou tivesse aquela o cinema coisa- loucão, nada a ver, sabe? Tipo, tem um universo de, publicidade, de possibilidades imenso entre isso, Com certeza. que não é abordado, além do que o Gabriel falou, se liga? Mostra como se o certo, como se o correto, a base, o que dá dinheiro, fosse o cinema americano, roteiro, primeiro e terceiro ato. sabe? Ainda mais a gente acabou de fazer um curta e aí a gente meio que fica perdido, assim, a gente tem uma vontade de querer fazer um filme que não é nessa estrutura e a gente fica sem entender qual seria uma outra metodologia de fazer, uma outra logística, porque ninguém consegue chegar pra gente com essa experiência de vida, ou então tenta mostrar pra gente esse outro lado da produção, assim. É uma produção sempre, sei lá, meio novela. Mas aí, e outra, tipo, não é o roteiro, se liga, mas Ah. ser esse tipo de roteiro. Por que Isso. que não pode ser um roteiro desenhado? Por que que não pode ser um roteiro, Exato. tipo, pintado louco, assim, se liga? Tipo, parece que ou é uma coisa ou é um nada. Então assim. vocês mesmos estão fazendo já uma crítica aqui ao que falta geralmente nos cursos de cinema aqui do Ceará, digamos assim. Nem tanto, porque, por exemplo, Cine Experiência 2, né, que são as cadeiras de realização, é ficção. Só que nesse semestre eu estou fazendo uma ficção que é um cinema de fluxo. É uma ficção, entra na categoria de cinema de ficção, porque eu estou contando a história de uma bailarina, mas ela não tem uma fala, é ela dançando em vários locais diferentes e eu vou contar a história com o cenário, com a dança dela, com o figurino e tudo mais. Então, vai ser um cinema de fluxo, porque não tem outra forma de contar essa história dessa maneira artística que eu e meu grupo decidimos. Mas, ao mesmo tempo, o meu professor, pelo menos o Glauber, ele sentou e falou, olha, vocês vão fazer outra coisa diferente, não vou... Eles sentava à parte e dava direcionamentos pra gente, enquanto os outros dois grupos vão fazer a história bonitinha, com roteiro, com fala, não sei o quê. A gente não fez roteiro, a gente fez escaleta e marcou as gravações, entende? Por quê? Porque é um cinema de fluxo. Ele falou, vocês vão precisar de mais tempo pra montagem, que vocês vão ter que fazer todo um trabalho específico pra montagem de movimento. Então, pelo menos aqui na Unifor, se você realmente bater o pé e falar eu quero fazer coisa tal, eu sinto que os professores vão te ajudar no caminho. E mesmo se você não fizer pra aula, né, pra, por exemplo, sem experiência, você pode vir na ideia no Labomídia e apresentar aqui o Marcelo vai te ajudar a fazer num projeto paralelo. Mas aqui, sei lá, se tu parar pra pensar, se a gente for olhar tudo que é produzido, tanto pelo Unifol quanto pelo UFC, os resultados são bem mais pra um cinema americano do que pra algo à parte, Talvez assim. pra tentar emular, né? Isso. Porque a gente não tem nem aparato, nem tipo, articulação pra conseguir Isso. fazer um lance igual deles, assim, graças a Deus. Ainda bem. Mas assim, então, com tudo isso, o que é que vocês acham do mercado do cinema aqui no Ceará? Como é que é assim, o futuro? O que é que vocês esperam, assim? Mas Espera depois da emprego. eleição, Governo brasileiro, me dá um emprego. eu acho que depois da eleição, assim, é porque muita gente é leigo em relação a isso. Inclusive eu, antes de entrar, não sabia sobre como é importante ter esses órgãos, sei lá, tem o Ministério da Cultura, que tem a Cine, que tem os editais, dos fundos de, enfim, um monte de coisa, tem toda uma articulação que é provável que a gente perca agora com o caminho que o Brasil está indo em relação ao governo federal. E daí, pelo menos eu tô muito preocupado, assim, foi no dia da eleição, claro que eu me preocupei com todo o resto, mas eu pensei, caramba, fazer cinema vai ficar mais difícil. É um problema muito sério, porque se você for estudar a história do cinema em si, você sabe que a história do mundo, na verdade, nenhuma indústria se desenvolveu sem o Estado financiar no começo. Isso nunca aconteceu. A Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra porque a coroa inglesa investiu nas fábricas. O cinema americano aconteceu porque eles investiram
em Hollywood, com financiamento judeu, que estava fugindo da guerra, assim que começou lá. E aqui no Brasil, a gente teve momentos muito bons no cinema brasileiro, principalmente porque estava tendo um apoio internacional e porque o governo brasileiro estava financiando. Aconteceu que houve a ditadura militar, que já tirou muito do cinema brasileiro. Por quê? Porque o cinema era visto como uma forma de criticar o governo. Uma vez que acabou a ditadura militar, o cinema brasileiro ficou ainda mais defasado, principalmente com o Collor, que extinguiu qualquer outra coisa. Fechou no primeiro dia de governo. Fechou tudo. E aí o cinema brasileiro, desde 98, tá engateando para alguma coisa que hoje já é muito sólida. Por incrível que pareça, o cinema brasileiro é muito sólido, mas ele é muito sólido no gênero, na comédia romântica, na comédia. Ele não é sólido em outras áreas. E a gente tá aqui querendo que o governo continue financiando projetos para que a gente possa abrir para novas áreas, porque agora está se tornando mais mainstream filmes de ação, filmes de terror, filmes que destoam do que seria o público padrão brasileiro. E eu acho que ainda, assim, esses filmes devem ser atingidos, assim, os da Globo Filme, obviamente. Mas eu acho que quem sente mais é a gente, sei lá, os filmes do Kleber Mendonça. Esses outros tipos de diretores, sei lá, que querem fazer uma coisa mais natural, que deve ficar cada vez mais minado a tentativa de conseguir editar o público. Sim. Até porque os filmes que dão público, né? Por dar público, tem sempre uma cartela muito específica de elementos que vão ter no filme, né? Primeiro essa coisa da narrativa, de ser algo às vezes cômico, às vezes com ápice, com alguma coisa assim. Minha novela mesmo. Minha novela, exatamente. Até porque quem faz também faz novela. Isso, É é bem engraçado. É porque cinema é caro. Muito caro. Vá ver quanto é um equipamento desses que a gente usa. Uma câmera, um aluguel de uma câmera, que ninguém compra a câmera, mas aluga, de tão caro que é. Todo o equipamento para você jogar a câmera lá em cima, descer, não sei o que, o som, muito caro. Pagar mão de obra também muito caro. Então, existe sim uma importância gigantesca desse financiamento inicial, porque ele sim gera retorno. Então, você ignorar tudo isso e só beijo, tchau, você está ignorando toda uma classe de artistas, toda uma classe de profissionais que mantém famílias, né, com esse dinheiro, não é a gente que tá... Lei Rouanet é coisa de vagabundo. A gente que tem uma dificuldade de produzir e dificuldade de ter janela para passar, assim. 90% dos filmes que estão no cinema são americanos, aí a gente fica com um pedacinho sem cota nenhuma. Sei lá, na França tem uma cota de 40% máximo de filme estrangeiro e o resto é filme francês. Aí a galera acha que a gente não tá fazendo filme no Brasil e, na real, Pelo contrário. lei da TV paga tá aí para isso. Tipo, quanto já foi produzido depois dessa lei, sabe? Com o incentivo que há em produções nacionais, mesmo que seja para televisão, e isso incentiva muito o mercado. Sem esse e apoio uma memória do brasileira governo também, né? Tipo, não é só econômico. Eu acho que um país massa é um país que tem uma memória cultural, assim. Então vocês acham que realmente falta valorização até mesmo do cinema aqui no Brasil em si, do curso, da informação das pessoas, quão é importante, né? Por isso que vocês acham que isso desanima até mesmo algumas pessoas a cursarem cinema? Eu acho que é uma parcela, desanima. Eu já escutei muita coisa, perguntas que feito das profissões. Pessoas, nossa, adorei esse curso, aí o mercado de trabalho. Aí, tá, vamos lá. Porque existe várias áreas. Você pode ir para a televisão, você pode ir para a publicidade, você pode ir para o cinema, você pode... Pra TV, pra internet. Entrou vários youtubers agora no primeiro semestre, sabe? Você pode focar em YouTube. Desculpa. Chacota. Mas YouTube também é uma ótima janela, dá muito reconhecimento, sabe? Os streamers, Então, né, no caso. Sim. E há várias áreas que é uma mídia, você está se modelando, se descobrindo nessas novas mídias, sabe? Eu acho em relação, tipo, principalmente essa parte mais comercial, assim, na real, acho que é bem tranquilo. Hoje em dia, todo mundo precisa de vídeo, toda empresa precisa de alguém pra fazer coisa relacionada a isso. Então a gente também é que vira um freelancer, assim. Pelo menos falando de mim, eu faço cinema, faço filmes, mas eu também trabalho com coisas comerciais pra me manter, enfim. Você surrou agora assim, eu inclusive sou youtuber? Não, Isso não, é- tava zoando. Ah, tá, eu assim, como assim, também é youtuber? Existe, acho que aqui na Unifor, pelo menos, existe um grupo, assim, de pessoas que fazem YouTube, mas é um grupo pequeno, porque, assim, quem ganha dinheiro no YouTube
e consegue ganhar dinheiro, por exemplo, um menino na minha sala, ele tem 1 milhão de inscritos. Ele ganha dinheiro e ele fala sobre tecnologia, então é um lugar que você realmente ganha as coisas, por incrível que pareça. Então ele falou assim, eu não tinha por que fazer faculdade, ele passou em medicina, no UFC, mas eu não queria fazer faculdade porque eu ganho meu dinheiro fazendo YouTube, é muito bom e é muito simples pra mim, só que eu queria uma formação profissional caso não dê certo, caso, sabe? E aí ele falou, vou fazer cinema porque eu quero, nessa área, melhorar meu canal no YouTube, mas ele, sabe, sei lá, ele assistiu o Rei Leão. Ele chega na aula de história do cinema e fica quem é a Moldova, sabe? Mas eu acho que isso vem justo de um problema que a gente tem meio grande em relação às pessoas entenderem o que é a faculdade, assim. A graduação não é um lugar que você vai fazer uma oficina ou vai aprender uma profissão. Eu acho que a graduação, antes de tudo, deveria ser um lugar que a gente vai aprender coisas, assim. E não exatamente, sei lá, eu vou fazer cinema pra virar isso. Não, você vai... A não ser que você faça medicina, que você vai virar médico, eu acho que você faz um monte de Ou curso. pesquisador. Ah, justo. Tá vendo? Todo mundo meio que se perde de algum jeito. Eu acho que até antes disso, assim, eu penso que o colégio mesmo, o ensino médio, tinha uma responsabilidade de ensinar os códigos visuais, assim, até pra gente ser mais inteligente Mais em relação ao que a gente pensante, vê, né? Com onda de YouTube, com onda de propaganda eleitoral mesmo. A de gente só propaganda. assiste, A gente assiste e não consegue, tipo, entender como é que o que ele quer passar, seja com o que é dito, seja com o movimento de câmera que é feito, sabe? Com o som, com como é captado, né? Isso do ensino médio, inclusive, vem muito o quê? Que aí você vai fazer faculdade, é engenharia, medicina ou direito. Com certeza. ou direito. Só isso, sabe? Então, por isso que demorou, foi um processo para descobrir o cinema, porque ninguém citava isso. E as pessoas não se ligam que... Eu ouso dizer mesmo que o que a gente está fazendo, assim, provavelmente a profissão dessa coisa mais técnica mais importante. Porque a gente passa o dia assistindo coisa, todo mundo passa o dia assistindo coisa, o médico assiste coisa, todo mundo está assistindo toda hora. Então a gente tem um poder assim na mão, assim, quem está fazendo jornalismo também, a gente tem uma responsabilidade enorme sobre o que a gente quer realizar e filmar. Que é meio que colocado abaixo, assim, cinema é um curso mínimo, assim. A gente acho que o cinema, ele tem o cinema e agora as mídias, no geral, elas têm A imagem, a imagem ela tem um papel muito fundamental. Como é que o Terceiro Reich se estabeleceu na Alemanha? Foi por propaganda e cinema que o próprio Hitler ajudou a fundar. E ele falava, o meu braço direito era o cara da publicidade do governo. Então, assim, ninguém se sustenta no governo e a opinião pública ela é formada por nós. A gente é bem importante. Jornalismo e cinema são bem importantes para uma sociedade. Até porque cada vez mais as mensagens estão sendo não ditas, né? Estão sendo mais induzidas, seja por, como tá falando, movimento de câmera, colocar a câmera de baixo para cima, dá a entender que a coisa é grandiosa. Isso é básico que a gente aprende no primeiro semestre, né? Assim, sendo que, tipo, só aprende quem entra no cinema, sendo que tipo, a gente vê vídeo todo dia, porque a gente não aprende no colégio, sabe? Ô, meninos, vocês acham que a universidade dá um espaço para vocês, assim, incentivam a vocês empreenderem? Eu penso assim, que talvez, com certeza, o cinema brasileiro não é tão valorizado como lá fora. Essas pessoas com certeza não procuram assim, assistir mais filmes brasileiros, de obras, né, produzidas por diretores aqui. Vocês acham que a universidade, elas incentivam isso, vocês a crescerem, sei lá, expandir o cinema brasileiro? O que vocês acham, assim? Eu acho que também é que a gente, depois de querer fazer os nossos filmes, a gente entende que a gente tem uma responsabilidade de mudar assim, a situação. Sim. Não é uma coisa assim, sei lá, a universidade meio que pede. A gente tem que ir atrás de tentar ganhar nosso espaço, né? Porque é péssimo quando alguém, sei lá, eu falo que vou fazer cinema, as pessoas perguntam se eu vou ser ator. Ou se, sei lá, mas é isso mesmo que você quer? Não, Ou comemoram com a possibilidade de ser ir pra Globo, por exemplo. E não desenvolver uma... vai pra Globo. É minha voz, tipo... É do que isso, assim, né? Jornalismo também, vai por mim. Eu acho que é mais interessante a gente conseguir criar nossa própria coisa, né? Nosso próprio coletivo, produtora, ir pra um festival, coisa do tipo assim, né? Trocar experiência. Trocar experiência. Eu acho que é um grupo muito pequeno das pessoas que fazem o curso de cinema e vão virar pesquisadores e professores em cinema, porque é algo muito de prático, sabe? É muito fácil você estudar artes e virar teórico. Eu acho, assim, principalmente artes visuais, assim. Eu vejo muito isso na faculdade de artes visuais, onde as pessoas estudam, fazem os desenhos, mas elas vão ser pesquisadoras e elas sabem disso, porque elas não levam jeito, elas não gostam necessariamente de desenhar, mas fazem artes visuais para virarem professoras e pesquisadoras em arte. Já o cinema como eu explicar? É um curso que você entra porque você já faz alguma coisa, sabe? Eu
13 anos com a câmera do meu pai, fazendo vídeos para o YouTube, underground, sabe? Eu fazia vídeos para o YouTube, gente, mas... na casa. Pois é, eu tenho alguns vídeos no YouTube que são, assim, vergonha alheia. Mas foi naquele momento que eu peguei a câmera, que eu fui lá na edição e tudo mais, você se apaixona fazendo. E uma vez que você começa a fazer, é muito difícil você falar, não vou mais fazer e virar professor. Então, assim, tirando 2 professores do nosso curso, que é a coordenadora e o professor de filosofia da arte e tal, todos os outros fazem alguma coisa paralelo ao curso mesmo, a ser professor, porque não tem como. Você quer fazer, você quer ir lá fazer, você já faz, entendeu? Até porque eu acho que essa coisa de pesquisar em cinema é realizar, entendeu? É estar junto. Não tem como a gente... Até acho que tem uma professora que tem cadeiras teóricas que ela fala assim, não tem como fazer uma cadeira inteira e vocês não fazerem nada no fim, de realização imagética. Então é junto, eu Ao acho. mesmo tempo, acho que tem um fenômeno muito forte, acho que até um pouco contrário do que ele estava falando, que é a própria cinefilia, né? Tipo, Netflix e afins, assim, criou essa síndrome, claro que muito focado ainda nos Estados Unidos, produção americana, né, e tal. Mas acho que a cinefilia é o que está trazendo muita gente pro cinema, assim, hoje em dia, sabe? Tipo, ter esse hall de coisas, de cultura pop mesmo, que o pessoal em Facebook usa muito, né? Capa, imagem publicada de filme, assim. Acho que a cinefilia está trazendo tanto quanto a prática, né? Porque eu acho que a cinefilia é mais acessível. Mais pessoas assistem filmes na Netflix Do que de fato produzem, assim. Se bem que também tem o YouTube, né? Também tem essas coisas que a galera tá fazendo mais agora. Mas acho que a cinefilia, tipo... Também é outro rolê, assim. Né? Meninas, você pode falar, sabe? Você ia falar alguma coisa? Falando da pergunta, que é sobre empreendedorismo, existe sim um incentivo muito grande para você entender todo o panorama geral. O que é que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo. E isso abre um pouco os olhos. Por exemplo, eu fiz um filme lindo, maravilhoso, contando a minha vida e tal. Super íntimo, maravilhoso. Mas aí vem um tapa na cara, seco, assim, tá. Como isso se vende? Para quem isso vai ser vendido? Quem é seu público? Como vai ter retorno através disso? Porque é sobre você. Mas quem está assistindo não é você. Então, há uma perspectiva de entender todo esse cenário. Ok, eu fiz esse filme lindo aqui, mas quem é o público? Eu acho que o público é aquele tipo de pessoa, por quê? Porque ela tem o mesmo perfil que isso, em que engata, qual vai ser a minha janela? Vai ser festivais? Quais festivais? Esse. Por quê? Tem um perfil, tal. Você entender todo esse panorama para se incluir nesse mercado. Eu estou fazendo produto, seriado de comédia. Beleza, qual o sua janela? Rede Globo, a partir disso, por streaming. Então, entender todo esse cenário econômico, além do produto como arte, sabe? Mas será que Como isso não você corta um pouco, assim, a coisa de você querer ter uma vontade de fazer? Não, esse é o momento da gente aprender. Isso é maravilhoso para a gente entender o que a gente está fazendo, para onde você está querendo ir, só que vai chegar um ponto que, como tu próprio disse, precisa se manter. Então, existe um pouco desse tapa na cara, beleza. Preciso manter, eu vou me formar, eu vou estar desempregado, e agora? Como é que eu vou se incluir nesse mercado? Então eu vou fazer um produto aqui de arte, beleza, produto de arte, mas como é que isso vai ser exposto para alguém? Tem um canal perfeito, maravilhoso, que tem exatamente esse perfil e eu vou apresentar para ele, sabe? Existe sim um acolhimento desse tipo, mas entender tudo isso acho que é muito importante para saber para onde focar, sabe? Nada impede você fazer um filme de arte e ficar só para aquele festival, ou aquele canal que você gosta, ou até mesmo colocar no YouTube ou no Vimeo, sabe? Nada impede você fazer isso, só saiba que as pessoas provavelmente não vão comprar. Mas você pode usar esse filme de arte que você fez com tanto carinho, cuidado e atenção como uma forma de colocar o seu nome ali no mercado, as pessoas saberem quem você é e fica até mais fácil de você achar um emprego, levando em conta que você já tem, por exemplo, um prêmio. Com certeza. Eu já fiz várias coisas. Que é tipo assim, isso aqui não vai ficar legal, vai flopar. Compensar se tá bonitinho, jogar no portfólio. Faço mesmo assim, porque eu sei que meu foco é construir um portfólio, ponto. Então, existe sim toda uma logística através de tudo isso todas as ações. Eu não sei, eu fico pensando se eu romantizo a coisa, mas eu acho que, pelo menos assim, tem uma coisa de você ter uma intenção na hora de filmar e depois, assim, na hora de montar, você vira outra coisa, pra depois você entender pra quem você quer mostrar.
Aí, assim, talvez seja só um jeito meio fofo de eu ver tudo, mas... Pode ser romântico, tá tudo bem. A gente Não, pois é, não, mas é só porque, sei lá, eu fico pensando assim, a gente às vezes não só se vende, sabe? Eu não queria me vender. Pois é, e eu penso que a universidade dá uma possibilidade de coletivização desligada desse lance De dinheiro, portfólio, né, de é, portfólio, que é muito aproveitável. É o momento. Né? Você juntar pessoas, seja rola muito isso. A gente junta gente da Unifor, da Vila, do Porto, de vários cantos no Sul Que a gente não é nem faz, de sabe? universidade. E tipo, eu acho que isso é muito possível só agora, assim, nesses 4, 5 anos que a gente tem, sabe? Então acho que é mais interessante você se entender, assim, né? Se entender artisticamente, entender Se perder, assim, descobrir. para as pessoas que você está mostrando, né? Acho que antes até de festival, de janela de morte e tudo mais. E depois entendendo, assim, porque agora eu não sei tanto, né? Mas com os editais isso é mais possível, né? Com os festivais também que premiam e tudo mais. Mas é romântico sempre, acaba sempre sendo romântico. Como tu mesmo disse, esse é o espaço pra gente se perder. Se perder e se encontrar. Bom, gente, nosso debate fica por aqui. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e colocar aqui no sininho aqui embaixo, né, para receber as notificações da gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu.